Fevereiro foi um mês de folia, mas também foi um mês de tristezas. Foi um mês onde a gente falou sobre o bem e o mal, sobre toda a dualidade do mundo. E assim como um ano onde a carta do carro é representado, que é 2023, eu acho que fevereiro foi um resumo, a suma do que pode acontecer e do que está acontecendo nesse ano de 2023. Você não acha? Acho, amiga. Até nas previsões que eu fiz, né, de 2023, mas, em primeiro lugar, um beijinho a todos, né? Sejam muito bem-vindos. Para quem me acompanha lá no Instagram, @CarolineRJorge, eu fiz previsões do ano, amiga, de 2023, e eu falei sobre esse ano ser o ano, numerologicamente falando, 7, né, 223, que dentro do tarô, no arcano maior carro, é simbolizada essa energia, que é um homem numa carruagem, com 2 cavalos, na ilustração original, um preto e um branco, representando o yin e o yang, o bem e o mal, o claro e o escuro, toda a dualidade, né, que existe no universo, complementares. Então, é um ano que fala muito da gente olhar para o nosso lado luz, nosso lado sombra, é um ano de dualidades, é um ano de cair máscaras, é um ano da gente... Aliás, os anos ultimamente têm sido muito assim, né? Mas é um ano muito marcado de dualidades, da gente ter que escolher caminhos, isso se desdobra em mil coisas. E a gente viu muito isso nas avenidas, né, amiga? Várias escolas trouxeram como destaque essa dualidade do ser humano, né? A própria Imperatriz, que foi que ganhou, colocou em pauta, né, o lado bom e o lado ruim do Lampião, né? Que não conseguia se instalar no céu, mas também não conseguia se instalar no inferno, porque ali eles pautaram muito bem a dualidade extrema dele, né? Claro que ele é um caso dramático, mas é muito bom para a gente refletir que nenhum de nós é totalmente bonzinho, nem malzinho, né? E esse ano ele vai falar muito assim, falando de nós, meros mortais, que não somos exemplos tão dramáticos, da gente olhar para si e entender nosso lado luz, nosso lado sombra, fazer escolhas e tomar decisões. Você também não percebeu, amiga, muito essa dualidade no carnaval, na avenida? Eu acho, é igual você falou, da questão da Imperatriz, que foi a campeã, a gente viu muito essa questão da dualidade de uma figura muito importante para o folclore em si brasileiro, né? Para a cultura brasileira. E a gente entende que essa pessoa não era uma pessoa tão ruim assim como um lado, que foi o lado que mais contou a história, falou, mas também não era uma pessoa muito boa. Então, você entende que todos nós temos o bem e o mal dentro de si. E que nem todos nós vamos. Às vezes, o que a gente faz para nós e que a gente sente no nosso coração que é uma coisa muito boa, porque, lógico, está sendo bom para a gente, talvez não seja bom para uma outra pessoa. Por quê? Porque existe essa dualidade, a gente não está no outro lado, a gente não está no corpo da outra pessoa para poder entender que talvez aquilo não seja tão bom para ela. E para a gente vai ser uma coisa muito boa, porque para a gente está interpretando que sim. Então, eu acho que essa ideia em si foi de trazer à tona que todas as grandes pessoas, as grandes figuras, elas têm esse lado bom e esse lado ruim, esse lado positivo e esse lado negativo. E que nem sempre a história traz isso, porque a gente está lidando com uma história contada através das pessoas que ganharam e não das pessoas que perderam. E a gente já sabe o final do Lampião, né? Então a gente já entende como ele seria retratado na história, já que ele, no final da história, foi o perdedor. E é assim é a vida. Eu acho que outra coisa que a gente viu também na Avenida falando sobre essa dualidade foi o Salgueiro, que veio com um enredo falando sobre a luta do bem e do mal, que deu muito o que falar na internet, porque houve um carro que tinha uma estatueta com a figura de Baphomet, que a gente conhece, que é a grande figura que eles dizem que é a imagem, né, do anjo caído e etc. Só que a gente tem que entender que existem interpretações e interpretações. A imagem do mal, né? Vamos botar assim. A imagem do mal, como ela é, se realmente... Eu acho que
é muito complicado a gente querer dar uma imagem a algo que não tem imagem, que é a energia do mal e a energia do bem. Não existe imagem para são energias, mas a gente acaba associando e colocando em certas imagens energias boas e energias ruins. E eu achei E interessante. com isso, propaganda até preconceito, né, amiga? Sim, acaba porque, se você parar para pensar, até há 200 anos atrás, você tinha a ideia de que as pessoas que nasceram com um biotipo, mais ou menos, então as pessoas que nasceram com a pele negra, elas tinham que pagar um pecado que era herdado de Caim e Abel por um tempo, ou seja, a imagem de uma pessoa que tinha uma certa tonalidade de pele a uma história de muitos milhares de anos atrás para poder pagar algo, ou seja, não se tem imagem de uma energia, não se tem imagem. Isso tudo a gente sabe que é retratação, né? De tipo assim, os europeus naquela época quem tinha o poder na mão eram pessoas, né, louras, de olhos azuis, então o nosso lado, que é o lado do bem, os santos são tudo louro, né? Jesus Cristo fazia praticamente reflexo, né, lá no deserto, né? Com cabelo louro, uma loucura. Eu queria saber qual é o setor solar dele, porque, nossa... Não é verdade? Então, assim, falando sério, porque algumas pessoas não param para pensar nessa lógica, né? Que quem tinha o poder na mão, que tinha esse biotipo europeu, colocou tudo que era de bom a favor deles. Os santos, a beleza, que até hoje, né? Para quem não tem essa mente aberta, acha que o biotipo de mulher linda é a Barbie, loura, de olhos azuis, com a pele sem nenhuma marquinha de sol. Você sabe que antigamente, né? Era cafona você ter marca de sol e tal, porque quem tinha marca de sol era trabalhador. Uhum. Rico não pegava sol, não saía de casa para trabalhar. Então, era sinal de. Então, tudo que era uma pele mais escura era sinal de pobreza, de inferior. E aí isso vai se propagando. E se você não tem uma cabeça que para pensar, para desconstruir esses padrões, você só vai propagando preconceito, porque assim que você aprende, se você não parar para pensar, você continua preso ali e vai ensinando para os filhos e assim vai indo, né? E é a mesma coisa em relação a muitas das entidades que, justamente como você falou, tentam representar energias em matéria, sendo que você não representa em matéria. E a chance de você representar de uma forma preconceituosa é enorme. Eu acho que aí também entra muito a questão, igual, por exemplo, nesse contexto do Salgueiro no Carnaval, eles falam sobre os pecados atualizados, ou seja, sobre as críticas na internet, sobre a falta de empatia. Eu acho que como a gente se tornou uma sociedade muito visual, principalmente depois que a gente que foi criado essa telinha do computador, essa telinha do celular, a gente se tornou uma sociedade muito visual no mundo todo. E por causa disso, a gente acabou se tornando menos empático, sabe? Se o outro visualmente não me Agrado. satisfaz visualmente, eu tenho total direito de destilar o maior ódio naquela pessoa porque ela não me satisfaz visualmente. Ela está errada. Se ela não está dentro do meu padrão, logo ela está errada. Uma Exatamente. sociedade egocêntrica. E isso em si gera várias. Eu acho que geram vários gatilhos, principalmente para as pessoas que recebem esses comentários e recebem esse feedback não desejado das pessoas. Tipo, eu não te convidei aqui, você viu uma foto minha e você se achou no direito de dizer que eu estava feia ou que você não gostou de mim por algum motivo. E acaba que essas pessoas que falam mal, elas se acham, elas acham que estão no lugar seguro porque estão atrás dessa tela. Sabe o grande lance, Miguel? Eu acho que assim, ó, antes da gente ser. Nós somos espíritos em primeiro lugar, mas a gente está reencarnado. Então, assim, como nós somos espíritos ainda muito atrasados, eu percebo que muito esse instinto do animal
do corpo que a gente está reencarnado, acaba às vezes vindo muito à frente do espírito, que na verdade é como se fosse uma musculação para o espírito, tá? O corpo e o instinto desse animal vai levar a gente para um lugar, e muitas vezes o ego vai levar para um segundo lugar, e o espírito vai ter que, normalmente, a não ser que o espírito já seja um pouco mais elevado e tenha mais controle sobre esses instintos, tanto do ego quanto do animal, normalmente o trabalho é esse, o espírito ele tem que se esforçar para se fortalecer, para não virar um servidor do corpo e do ego. E o corpo é que tem que ser um servidor do espírito. E o ego, ele fica ali no intermédio, né? Porque você é um ser da sociedade. O ego fica ali muito também nessa adaptação ali social, que precisa também ter um limite, senão você não vai ser você. Você vai ser a máscara social que programaram você para ser. E aí que eu quero dizer o seguinte, tem um instinto animal muito grande aí da aceitação, porque se você não for aceito dentro do bando, você tá ferrado. E aí, amiga, que entra isso tudo. Sabe, se eu, sei lá, muitas vezes eu vim de um lugar mais simples, mas não quero nunca que alguém saiba que eu vim de um lugar simples, porque eu quero pertencer a um lugar de elite, então eu vou muitas vezes esculachar o pobre, porque aí eu tô aqui safa, entendeu? E vou sobreviver ali, e é ali que acontece muitas vezes os preconceitos. As pessoas acabam, o espelhamento, né? Se irritando muito no outro, que eles não querem que percebam sobre si. E aquele que sofreu a agressão fica arrasado porque quer se sentir aceito. E aí vai entrando uma bola de neve, né? E aí eu acho que essa questão da dualidade também é importante nesse assunto. Nem sempre aquela pessoa que destila aquele ódio é uma pessoa muito ruim, é 100% ruim. Ela está ali fazendo um papel para poder entrar dentro daquele grupo, dentro daquela tribo, para poder ser aceita naquela tribo. Então, ela acha que ela desfazendo de uma outra pessoa, ela vai ser aceita naquela tribo. Então, não existe essa questão do 100% ruim, 100% bom. Aquela pessoa que destila o ódio também pode estar fazendo isso como uma forma de proteção também, né? E assim sucessivamente. Então, aí também se fala da questão da pessoa não ser nem um anjo e nem o capetinha, não ser o bom nem ser o mal, não ser o yin nem ser o yang. É os dois. Sim. Sim. Então, assim, essa temática vai vir muito ao longo desse ano, né? Então, acho que fica muito importante, assim, essa reflexão, né? E, amiga, outra coisa que eu acho interessante colocar é que eu não trabalhei no período de carnaval e eu coloquei isso lá no meu Instagram e muitas pessoas me perguntaram, então eu achei relevante a gente trazer aqui. Meus amores, muitas pessoas que trabalham com espiritualidade, alguns centros espíritas, até a própria igreja, outros espiritualistas, enfim, várias pessoas que trabalham com a espiritualidade de alguma forma, muitas vezes não trabalham no centro, não trabalham no carnaval porque acaba tendo uma energia muito densa. Aí eu vejo também dois caminhos. Algumas pessoas falam que não é para trabalhar no carnaval porque tem preconceito e fala que é festa do demônio, não é nada disso, tá? É porque simplesmente acaba tendo energias mais densas. Então, você podendo... Porque, assim, cada vez que eu abro o tarô, por exemplo, eu estou abrindo um portal aqui. Então, se eu estou num período especialmente mais denso e eu podendo me poupar, poxa, eu acho que é bacana, tanto eu poupar a mim quanto o meu cliente. É proibido? Vai ser um horror? Vai ser um drama? Não, eu já trabalhei em período de carnaval. Mas como, graças a Deus, hoje eu tenho condição, né, de me dar essa oportunidade, eu acho que podendo você se proteger é melhor. Entendeu? Ah, Carol, trabalhei. Não tem problema nenhum. O único negócio é que é legal você tá, sabe, mas se vigiar mais a sua espiritualidade, tomar um banhozinho de arruda, sabe, um banho de alecrim e tal, porque não vai acontecer nenhum drama, mas a gente pode estar mais exposto a energias densas. Mas é só isso também, não é nenhum drama. Mas é isso, tá? Para quem tinha curiosidade aí de saber. Mas não tem nada a ver com festa de demônio, narará. É simplesmente pelas coisas óbvias. Tá todo mundo bebendo, dando cambalhota, fazendo festa e se pendurando no ventilador, aqueles negócios tudo, só isso, né? A questão, assim, a Mayara que já gosta de trazer o lado mais histórico da coisa, é que o carnaval, ele é um período, ele é uma festa
pagã da Europa, aonde esse período que a gente está vivendo agora é o último período do inverno. E aí você está num período onde o inverno está acabando. E muitas pessoas antigamente morriam no inverno por causa do frio e tudo mais. E como você está chegando no fim do inverno, as pessoas festejavam porque elas estavam vivas e tinham passado por aquele momento penoso e difícil. Então, por isso a festa da carne, elas... Então, todo final do ano a gente tinha que fazer um carnaval, né, amiga? Também acho que é o brasileiro Vencemos mais um ano, meu Deus! Finalmente sobrevivi, ser Que brasileiro todo. loucura! Mas, assim, é mais ou menos isso. As pessoas festejavam, era um momento de excessos. Mas para quê? Para festejar, porque tá conseguindo chegar ao final desse período difícil, que era o inverno europeu, vivo. Então, o que é? Um período de excesso. Você bebe, você... É uma festa da carne mesmo, sabe? É você o mais terreno possível. E tá tudo bem, porque na verdade a carne fala dos nossos chakras básicos. E uma vez que nós estejamos reencarnados, tá ali ativado na gente, né? Lógico. Mas aí é que tá, a questão é que tudo em excesso Sim, traz... queria dizer equilíbrio. Sabe? Tudo Por traz... exemplo, meus clientes não sabem, mas quando eu atendia na época do carnaval, eu me cuidava mais espiritualmente por eles. Então, assim, eu ficava com a sobrecarga maior, entendeu? Eu sempre gosto de acender um incenso de limpeza, eu acendia uma vela, fazia todo um preparo para eles terem mais respaldo, mas acabava me sobrecarregando mais. Então, assim, uma vez que você possa se poupar de não ter essa energia densa, que justamente, eu vou falar o óbvio, né? Denso, pesado, essa energia pesada em cima de você, que eu tô acostumada a saber lidar, digerir, né? Eu tenho todo o meu negócio de limpeza espiritual, mas, poxa, ninguém te ferra. Então, você podendo se poupar é importante. E é sobre isso, tá? É só isso, não é nada de certo e errado, é só a densidade mesmo, tá? E voltando ao assunto, sobre essa questão da dualidade que a gente estava falando, a gente falou da folia, né? E agora a gente tem que falar da parte mais triste que aconteceu no carnaval também, né? Ou seja, da parte alegre já foi dito. Sim. E assim, a gente teve durante esse período aquela catástrofe que aconteceu no sul de São Paulo. Sim. E que muitas famílias ficaram sem casa. E durante esse período do carnaval, como a gente estava falando sobre as energias pesadas, geralmente, quando se fala de muitas pessoas em muitos lugares, excessos, a gente acaba criando uma energia muito densa. E muitos astrólogos, durante esse período, estavam dizendo que era melhor se cuidar, porque era previsto que alguma coisa iria acontecer, principalmente com grande número de pessoas. E como é carnaval, as pessoas acabam associando a blocos ou a grandes desfiles, pela questão de que sempre acontece alguma coisa muito densa durante esse período. Só que a gente acabou vendo que, infelizmente, não foi no carnaval em si, né, durante a festa, mas foi fora disso e envolveu várias pessoas. E aí a gente tem que falar sobre esse assunto, sobre essa energia mais densa, sobre a gente ficar de olho, principalmente porque esse carnaval foi um carnaval com muita chuva, foi um carnaval muito... Eu achei, assim, que esse equilíbrio, o denso e o leve, a gente viu muito nesse carnaval, pela questão de ter essa energia densa dos blocos e tudo mais, das pessoas em excesso, e ao mesmo tempo a chuva que veio para lavar isso com muita, sabe, durante o período. É isso que eu ia te falar. No caso, esses excessos de chuva, né? No geral, não só a catástrofe de São Paulo, mas o excesso de chuva no tudo que está no Brasil inteiro, né? Isso que eu ia te perguntar. Você também vê como esse aspecto de limpeza, né? Sim, para mim isso é uma questão tipo da dualidade agindo ao mesmo tempo, sabe? Você tem essa energia muito terrena e você tem a chuva vindo do céu para limpar. Então você... Além da questão da Amazônia, né, amiga? Que a gente sabe, né, que até a parte física, né? Porque assim, amores, quando a gente fala, ai, tá chovendo muito, é tudo, né, mágica, claro que não. Vamos lá, para alguém morrer, você precisa morrer, você precisa desencarnar.
precisa acontecer alguma coisa no seu corpo físico para justificar o seu desencarne. Algo é usado como ferramenta para fazer a vontade aí da espiritualidade, enfim, do que está ali desenhado também a princípio, predestinado, né? Eu gosto de usar predestinado porque não acredito no destino fechado. Mas, enfim, que a princípio está ali na tua programação. Mesma coisa em relação à chuva, né? Eu também acredito que essas chuvas vêm muito para limpar uma série de coisas, de energia. Amores, me dá muita impressão, assim, e eu, embora eu confie muito na espiritualidade, eu sou um pequeno bebê espiritual, também fico assustada em perceber que, com o passar dos anos, parece que o sarrafo está cada vez mais em cima e, tipo assim, a lei do retorno está cada vez mais rápida. E, de novo, não é questão de vingança, não é questão de errado, é apenas uma densidade, e aí a gente tem a lei da compensação. Tem alguma outra coisa compensando, né? Esse ano eu percebo justamente sendo muito em cima da lei da compensação. O que acontece em cima acontece embaixo. O que acontece do lado direito acontece do lado esquerdo. Isso é uma lei de Hermes, né, amiga? Sim. Aliás, quem tiver curiosidade, é uma ótima pesquisa. Lei de Hermes, lei da compensação, tá? A gente pode Sim. até, amiga, alguma vez falar sobre isso. Acho que é um ótimo tema. Também acho. Mas vamos lá. Amores, então, assim, me parece que cada vez mais isso está sendo cobrado. Para acontecer essa chuva, tem que acontecer algo no mundo terreno, porque estamos no mundo da matéria, para conduzir isso. Ah, Carol, então as pessoas que devastaram a Amazônia foram usadas como ferramentas? Não, simplesmente isso é o livre-arbítrio deles, e se eles não tivessem sido tão egocêntricos e desmatado a Amazônia, essa lei da compensação poderia ser mais suave, por exemplo. Não precisava ser do jeito destruidor que está sendo. É só isso, tá? Mas vamos lá, amiga, continua aí. Assim, você estava falando sobre essa questão de que agora parece que as coisas estão agindo. Aceleradas, né? E eu estava vendo muitas pessoas, principalmente eu que fico assistindo muito esses vídeos sobre as pessoas falando sobre energia, principalmente eu sou muito fã de astrologia, mas ao mesmo tempo eu gosto de pessoas que falam de astrologia ao mesmo tempo sobre coisas energeticamente acontecendo. E eu estava vendo muito esses vídeos, principalmente aqui no Brasil, mas também fora, no exterior, muita gente falando que estava sentindo como se as dimensões estivessem se repartindo. Que algumas pessoas estavam num certo lado e outras pessoas estavam no outro. Que algumas tinham acordado enquanto as outras ainda continuavam, de certa forma, dormindo ou na outra dimensão mais densa. E que essas pessoas sentiam, essas pessoas sabiam e conseguiam enxergar que aquela pessoa estava em outro lugar, mas ao mesmo tempo não poderia fazer nada para fazer aquela pessoa acordar. E eu acredito bastante que esse ano vai ser um ano assim, um ano onde a gente vai começar a sentir mesmo essa projeção da gente evoluindo e sentindo as pessoas se desassociarem para trás. Uhum. Porque primeiro é um ano 7. Todo ano 7, um 7 é um ano bíblico, então a gente sabe. 7 é um número muito espiritual, né? E geralmente a gente fala todas as grandes histórias da Bíblia que tem essa repartição, elas sempre acontecem com o número 7. São 7 dias de criação, são as 7 trombetas do Apocalipse, tudo 7. Então, acho que como a gente está no ano 7, a gente está nesse ano de elevação e sentindo quando que a gente está desassociando, ou seja, trazendo, a gente está entrando numa outra camada e a gente está vendo as outras pessoas continuarem na camada anterior. Quem tem que evoluir está evoluindo, quem não tem, porque não faz parte da missão deles, não está. E aí, quando você falou isso, dessa questão as coisas estão acontecendo com muita rapidez, me veio isso na cabeça. As pessoas estão começando a compreender esse retorno. As que estão... Isso tem muito a ver também com o que falaram, né, amiga, da era de Aquário, né? Que vai começar a evoluir quem tiver que ficar aqui e quem não chegar num certo padrão vibracional, um beijo, um abraço, ficar com Deus, né? Não necessariamente vai morrer, mas simplesmente um dia vai morrer, nem que seja com 500 anos, e não vai reencarnar mais. Ponto.
E, assim, eu acho que também tem muito essa questão de que essas pessoas que não vão evoluir, de certa forma, elas vão criar o seu próprio grupo. Então, mesmo que seja, tipo, a sua melhor amiga não evoluiu e você evoluiu, você vai criar um novo grupo e essa sua melhor amiga vai ficar com o grupo dos que não evoluíram. E é isso, vocês vão acabar se distanciando e isso não vai te afetar, não vai ficar ruim. Você não vai sentir ruim por causa disso. Porque era para ser assim, você entendeu, entende? É mais ou menos isso que eu estou tentando dizer. E você vai ficar muito... Se você está evoluindo, você vai ficar muito acordado para essa lei do retorno. Você vai entender logo, você vai conseguir compreender, interpretar o que está acontecendo. Vendo demais. Porque a Amazônia foi desmatada. Sim, tem uma coisa, tem um quê científico nisso? Tem. Mas também tem um quê espiritual que você vai conseguir interpretar com muita mais facilidade do que você conseguiria antes. Porque você está evoluindo. Entende? Mais ou menos isso. Maravilhoso, é. Eu acho que tem todo sentido. E eu acho que todos os anos isso vai ficando cada vez mais... Vai emergir, né? Vai ficar cada vez mais vindo à tona. Amiga, você falou também de um assunto que eu estou por fora, que eu não estava sabendo, que era a questão dos nossos primos de outros planetas estão visitando a gente, amiga, é isso? Eu acho que tem muito a ver com essa questão da evolução, por isso que eu até falei sobre a evolução agora, para meio que dar um gancho. Diz os Estados Unidos que abateu alguns... Abateu, eu acho que abateu, é um pássaro, abateu. Alguns objetos voadores não identificados, mas conhecido como OVNIs. Assim, existe muita coisa sobre esse assunto, existe muita gente que duvida, muita gente que tem certeza, muita gente que acha que pode ser alguma cortina de fumaça para outras coisas. Assim, eu achei um pouco estranho eles divulgarem isso. Troco de quê, né? Estão querendo tirar atenção do quê, né? Falando porque tipo, os Estados Unidos é mundialmente conhecido como um país que adora colocar as coisas por debaixo do tapete para não falar. Aí coloca uma polêmica aqui para esconder não sei o quê. Muitos dizem que é porque os Estados Unidos está perdendo o seu poder, né? A sua hegemonia no mundo como o grande poderoso. Uhum. Tá perdendo isso para a China, ou seja, o que deixa ele mais ainda nervoso. tal, né? É. Só que existe sim uma possibilidade de isso ser real. E eu tenho algumas ideias de que, tipo, não necessariamente esses objetos voadores não identificados que os Estados Unidos clamam ter abatido... Será que eles meio que divulgam, amiga, para ganhar a simpatia das pessoas? Porque, assim, a Disney, falando politicamente falando, tem um grande serviço na imagem dos Estados Unidos, né? As pessoas viajam muito para lá, ganha a simpatia de um monte de pessoas, as pessoas, entre aspas, todo mundo, entre aspas, querem morar nos Estados Unidos, tem Hollywood, tem Nova York, é tudo muito legal, tudo muito lá, lá, lá. Então, trabalha muito essa imagem. Será que esse negócio de Estados Unidos ser o bacanão, moderno, né? Que agora está falando de OVNI, tem alguma coisa a ver com marketing? Sim, é o que a gente conhece como soft power, né? É o poder, aquele poder de entretenimento, de massas. Você acha que como vem dali, tudo dali é muito bonito aos olhos, então, nossa, que lugar maravilhoso. Sim. Só que existe sim a questão do soft power, mas existe também um quê de poder. Olha, eu sou o primeiro a declarar que estou vendo OVNI. Não, e ainda por cima bati o OVNI, né? Porque eu, né? É aquela coisa do... Igual a Guerra Fria. Sim. Foi o primeiro a colocar o homem no espaço? Foi a Rússia. Mas quem foi o primeiro a colocar na Lua? Foi os Estados Unidos. Quem foi o primeiro a divulgar é quem leva, né? Tipo isso. Exatamente. Então, eu acho que tem muito essa questão de, tipo, a gente deixou tudo por debaixo dos panos, porque até então a gente era o poder absoluto, ninguém era maior do que nós. Mas agora a gente tem a China, então a gente vai começar a soltar certas informações que a gente tem
para mostrar que a gente ainda é poderoso. Só para deixar claro, tá, gente? Ninguém aqui tem nada contra os Estados Unidos, não, né? Eu adoro viajar para lá para pegar as muambas, já adoro Disney. Né? Já fui para a Disney umas 3, 4 vezes, adoro. A questão é que, assim, Estados... todos os países, como o Brasil, por exemplo, né, que a gente conhece muito bem lado luz e lado sombra, né? Todos os países, falando de dualidade, tem lado luz e lado sombra. Os Estados Unidos é um lugar maravilhoso, mas a gente sabe que tem esse lado sombra que é o que a gente está falando aqui. Eu já sou ao contrário, eu não sou a felicidade, paz e amor dos Estados Unidos. Então a gente tem aqui a dualidade em pessoa. Ela ama os Estados Unidos e eu não. Não, eu não amo, eu só não tenho nada contra e adoro esse Moamba, é a Disney, só isso. Não, mas... Hollywood foi legal de visitar, eu gostei. Aí, As calçadas da fama foi bacana, as calçadas da fama. Mas assim, a questão é que os Estados Unidos em si teve muito poder desde sempre, desde quando a gente nasceu, os Estados Unidos é o grande da Europa. Aliás, é uma coisa que eu acho que as pessoas têm que trabalhar, né, amiga? As pessoas, quando gostam de alguma coisa, às vezes ficam com raiva quando alguém fala alguma coisa contra. Então, assim, ou você gosta ou você não gosta. Não, eu acho que a gente tem que ter a maturidade de ver o lado bom e o lado ruim até dos nossos próprios filhos, né? Uhum. Nosso e de todo mundo, né? Assim, eu acho que nessa questão aí dos OVNIs em si, eu acho que é uma ideia de mostrar, olha só, eu vi primeiro, eu falei primeiro, ou seja, eu ainda sou o poderoso. Pioneiro. A minha palavra é a que conta. Não é a palavra do outro, é a minha palavra que conta. Eu vi, eu falei, eu mostrei, então, olha só, é real. Apesar de que, lógico, já se foi visto isso em vários outros lugares, já dizem que viram muito aqui no Brasil, principalmente por a gente ter lugares onde ainda é inabitado, então, obviamente, se algum extraterrestre quisesse visitar o planeta, ele iria para um lugar inabitado primeiro, porque ele sabe que é muito hostil aparecer na frente de um habitante daquele planeta, então ele iria para um lugar inabitado antes, então faz muito sentido vir para o Brasil, mas como é os Estados Unidos falando, eu é que tenho ali a carteirinha de responsabilidade, então se eu falei, é lei. E aí eu penso, por exemplo, se realmente isso está acontecendo e que eles resolveram abrir para todo mundo e falar que realmente esses OVNIs em si estão aparecendo, para mim existe uma ideia muito óbvia sobre esse assunto. Por que a gente agora iria receber uma visita tão óbvia deles? E aí as pessoas pensam que, tipo, talvez seja pra gente... É uma coisa que eu acho muito interessante. As pessoas olham os OVNIs do céu e acham que a gente tem que olhar para o céu. E eu acho que os pontos importantes, aonde eles aparecem, é pra gente olhar para dentro, pra gente olhar para... Se ele está em certas coordenadas do céu, pra gente olhar para essas certas coordenadas. Eles estão apontando para baixo, eles não estão apontando para cima. Se eles estão aparecendo, eles estão querendo apontar para alguma coisa que está acontecendo. Isso é interessante, amiga. Eu nunca tinha pensado nisso. Faz uma dissertação aí, desenrola aí. Por exemplo, a gente já falou várias e várias vezes sobre aquecimento global, sobre a humanidade estar se matando e coisas do gênero. Por quê? Por exemplo, vamos imaginar uma civilização mais avançada de outro planeta sendo uma mãe visitando o seu apartamento, você morando sozinho. É aquilo da o negócio do Chico Xavier, né, amiga? Lembra aquele documentário? Exatamente isso. Data limite. Sim. É aquela coisa, sua mãe vai chegar no seu apartamento, ela não vai, ela vai olhar e vai ver os lugares onde aquilo pode ser perigoso para uma mania que você vai desenvolver, ou alguma coisa que pode ser ruim para a sua saúde. Então ela vai chegar e vai falar, meu filho, esse exaustor está muito sujo, isso pode te dar algum problema de respiração. Meu filho, isso aqui pode acontecer de você derrapar e cair no chão. Eu não vou estar aqui para poder te ajudar. Então, é mais ou menos isso. Se existe uma civilização muito mais avançada do que a nossa e ela está vindo visitar,
ela não tá vindo para poder apontar, olha eu aqui em cima, ela tá vindo para poder, olha, tem um negócio acontecendo aqui embaixo que talvez seja perigoso para vocês. Entende? Sim, A faz gente está sentido. vivendo um aquecimento global, a gente está vivendo um período muito delicado que a gente pode ter uma terceira guerra mundial a qualquer momento. O maluco do Putin pode estourar a cabeça de qualquer um a qualquer momento. Então, é muito interessante você pensar que, às vezes, essa civilização não está vindo para destruir tudo, está vindo só para te dizer, olha, cuidado. Talvez esse tapete aqui você possa derrapar e cair. Sim. Entendeu? Me lembrou muito a coisa da data limite, porque você falou o negócio do apartamento, me lembrou muito a fala de um dos ufólogos que estavam lá, ufólogos. Eu não sei nem se foi ele que faleceu, porque um dos ufólogos até do documentário faleceu, não sei se foi no final do ano, mas enfim, agora há pouco. Uhum. Que falou assim, imagina que o universo, o nosso universo, a nossa galáxia, vai, é menor, né? Que o universo é infinito. Uhum. A nossa galáxia é como se fosse um prédio. Se você colocar fogo no seu prédio, é meu planeta, vou tocar fogo, você vai prejudicar o prédio inteiro. Você não pode queimar o seu apartamento, o seu planeta e achar que está tudo bem. Uhum. É a mesma coisa em relação à galáxia, entendeu? Se a gente explodir o planeta Terra, filho, vai explodir os planetas, pode prejudicar o apartamento dos outros. Então, você falou no negócio do apartamento, eu me lembrei. E aí falam muito da visita, né, desses extraterrestres e tal, justamente para ver o que essas crianças estão brincando de bombinha aí com os negócios aí que não sabem mexer, esses titiquinhos aí. Entendeu? E é mais ou menos isso que você está falando. Tipo, filho, olha para isso aqui, vai dar titique, hein? Vamos lá, hein? Porque se realmente, eu acredito, né, que tem civilizações, podem ter mais atrasadas, claro, mas Claro. também tem civilizações mais né, trabalhadas e tal. Se eles quisessem fazer algum mal pra gente, já tinha feito, pelo amor de Nossa Senhora Aparecida, né? Pode acontecer de um atrasado vir visitar a gente e ser ruim? Pode. Mas pode acontecer de um mais elevado vir para querer justamente evitar uma catástrofe, ajudar? Pode 2 vezes, entendeu? Acho que é até mais fácil, mas claro que pode. Mas aí é que tá, é uma coisa que eu já, lógico, por ser muito maluca com mitologia e por ter estudado muita história, etc., eu sempre percebi a Terra como um planeta médio, por isso é chamado, principalmente para os nórdicos, de Midgard. Mid, médio, Gard, terra, terra do meio. Ou seja, a gente não é um planeta extremamente elevado, mas também não é um planeta atrasado. A gente é um planeta do meio. Por isso essa dualidade, por isso é um planeta tão dual como o nosso. A gente está lidando com as duas partes para poder entrar numa elevação maior. E aí tá. Se um planeta atrasado quisesse contactar, ele nunca conseguiria contactar, porque ele ainda é um planeta atrasado. Então, se a gente tiver algum contato, esse contato vai ser sempre de um planeta mais elevado que o nosso, porque a gente é um planeta médio. Sim. Isso também lembrou a questão espírita, né? Nós, os kardecistas, a gente fala que nosso planeta é um planeta de expiação, que na transição planetária está indo para um planeta de regeneração. Isso também já mostra essa coisa mediana, que não é um planeta de sombra, mas também não é um planeta de luz. Então, é aquela coisa, se a gente está sendo contactado, a gente está sempre sendo contactado por alguém mais elevado. E esse alguém mais elevado, se ele é elevado, ele não vai querer conflito. Uhum. Ele está só, obviamente, nem sempre ele vai estar pensando numa coisa assim, ai, tadinhos, eu quero passar a mãozinha na cabeça deles. Às vezes eles estão vindo com uma certa autoridade para poder dizer aqui, querido, se vocês fizerem merda aí, vai dar merda para vocês também. Então, ó, dá um jeito de olhar a merda que vocês estão fazendo aí. É mais ou menos isso, sabe? Uhum. Ou pode ser alguém muito elevado que está olhando a gente mesmo com cuidado, como um cuidado de pai e mãe, e vindo para poder falar, olha, eu vim aqui alertar vocês, porque alguma coisa pode estar dando errado. E para quem acredita em realidade paralela, ainda tem a questão do eu futuro, né? Uhum. Também tem a teoria muito louca, mas que eu adoro,
de serem até nossa... Agora segura a onda que a gente vai falar, Carol bebeu, ainda está no carnaval, mas vamos lá. Tem a teoria de que a gente vive o presente, passado e futuro, né, nessas realidades paralelas, e existe a possibilidade de civilizações do futuro, tipo nós, do futuro, ou civilizações do presente, mas que sabe como vai ser o nosso possível, né? Porque o futuro é mutável. Futuro querendo vir para prevenir situações degenerativas, entendeu? Também existe essa teoria. Muito louca, mas interessantíssima. Mas levando em consideração que talvez, vamos supor, existe uma civilização que ela é mais avançada. Se ela é mais avançada, ela consegue ver diferentes paralelos. Sim. Diferentes paralelos, ela consegue ver o que pode dar certo, o que pode dar errado, e vir aqui nos guiar para o lado mais positivo da situação. Falamos de novo da carta do carro, né? Guiar para o melhor caminho, né? Ou seja, pensar. Aí você volta de novo naquela figura da carta do carro como sendo uma civilização mais avançada. Sim. É um ser mais evoluído, segurando os dois paralelos e vendo os dois lados. Sim. E sabendo para que lado ele vai dirigir aquela carruagem. É verdade. Muito interessante, né? Se a gente for olhar para esse lado, nosso ponto de vista. Amiga, por mim aqui, ó, a gente arredondou certinho o nosso podcast. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que já a gente fechou. A gente começou e terminou perfeito, redondinho. Então tá bom. As bebidas do carnaval fez bem pra gente. Né? Meus amores, ó, é sempre um prazer estar com vocês. Obrigada pela companhia. Um beijo, bom final de fevereiro. Não sei quando é que vai sair o podcast. E bom início de março, que seja um mês abençoado para nós todos. E em breve a gente se vê de novo, né? Beijo. Beijinhos. E que essa quaresma vocês consigam limpar toda essa energia densa. Tem excesso de chuva, por favor. Né? Por favor. São Pedro, quem é que é da chuva mesmo? É o São Pedro mesmo. São Pedro, por favor, querido, né? Né? Beijo, meus amores. Fica com Deus. Beijinhos.